nesse dia específico, né? E qual foi a questão aqui? Nossa, perdeu a engajada. Depois dessa rápida recuperação que a gente fez, porque eu considero, né, a gente sair de 37 mil dólares para quase 42 mil dólares num único dia, né? Eu sei que, pô, a gente tá falando de criptomoeda, a gente tá falando de Bitcoin, né? Tipo assim, acontece, não é tipo, nossa, primeira vez, não, mas diante do cenário, né, que a gente tava vivendo, olha isso aqui a gente tá, irmão, a gente passou aí meses, né? Desde novembro, desde a nossa máxima histórica, desde o início desse descending wedge, cara, só tomando, né? Não sei onde é que eu vou falar, né? Mas tomando nas costas, manda ali na nuca pode ser também. Tomando na nuca. E realmente a gente só quebrou esse padrão, né? Quando a gente fez essa reação aqui, saiu desse descending wedge. E eu falei, olha, a gente precisa de uma confirmação, né? Pode ser um fake out, pode ser aquele finge que vai, mas não vai, né? O famoso finge que vai, mas não vai. Então, depois que a gente teve esse segundo dia, que foi um dia meio paradão, assim, o Bitcoin até corrigiu, você viu que a vela fechou vermelha, mas volume muito pequeno, né? Assim, foi um dia meio bem parado mesmo, tô até curioso para saber que dia foi esse, mas enfim. Não teve muita movimentação, né? A oscilação de preço foi de 41.700 até 41, né? Ficou ali oscilando 700 dólares, sobe, desce e tal. Mas beleza, só da gente ter ficado acima, né? Ou seja, saiu desse descending wedge já foi um ponto positivo. E aí, no terceiro dia, também eu acho até, não vou dizer de maneira precoce, mas de maneira surpreendente, a gente fez mais uma, né, reação importante, entrou nessa faixa de 42 mil dólares, foi aí que eu falei, se eu não me engano, acho que a gente estava, a minha live foi nesse dia que a gente estava entrando aqui, e eu comentei, olha, da mesma forma que a gente saiu aqui desse... Tô vendo sua mensagem aqui, Patrick. Final de semana é mais parado, sem dúvida. Da mesma forma que a gente saiu desse descending wedge e eu precisava de uma confirmação para saber se, pô, realmente a gente tinha quebrado aquele padrão, né, aquela tendência que vinha aqui dentro dessa formação, agora eu precisava de uma confirmação aqui dentro, né? Não tá escrito em pedra esse canal de acumulação, mas são linhas que eu tracei aqui de suporte e resistência, né? Dependendo do tempo, a gente teve atuações diferentes de cada uma dessas linhas. Quando eu falo linhas, são... Vou até tirar esse moco aqui, peraí. Olha que coisa bonita que fica. Quando eu digo linhas, né, é a base e aqui o topo, né, desse canal aqui que eu fiz, né, que eu chamo uma linha de acumulação. E aí, de certa forma, eu comentei, olha, não é que vai acontecer, né, mas eu... né, com uma visão de tudo que a gente passou, uma visão de mercado, sabe, sem manipulação, de maneira orgânica, já que a gente saiu desse descending wedge e aparentemente começou a esboçar uma reversão, né, pode ter vislumbrado aqui nesse ponto, né, o nosso possível fundo, tá, da mesma forma que a gente fez aqui, né, você vê que não só... Oh, não, desculpa, peraí. Não era esse aqui, não. Eu agora me perdi no gráfico. Esse aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui. Tá? Que a gente foi até abaixo do que a gente tinha dado nessa agulhada aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente já comenta há um tempo da semelhança, né? Desses, não só desse descending wedge com esse, mas esse aqui também é muito semelhante. É uma formação que a gente fica ali, vai corrigindo, descendo dentro até que a gente, pum, estoura a tampa. E dessa vez... Peraí. E dessa vez a gente fez a mesma coisa, né? A gente pode ter alcançado um fundo aqui, não é escrito em pedra, mais uma vez, porque, enfim, a gente tem um cenário macro turbulento, né? A gente está falando de... está chegando daqui a pouco em março, né? A gente vai ter o anúncio do Fed em relação à taxa de juros. Tem o conflito da Rússia, né? Que
porra, uma pica, tipo, desculpa a palavra, tá? Mas assim, é um problema, né? Se você for pensar em termos de o que isso muda na vida do Bitcoin? Absolutamente nada, né? Você pode ter, sei lá, caso esse conflito chegue em um local de mineração e tal, você pode ter uma queda no hash rate, né? Como a gente teve aqui. Eu vou falar desse assunto de hash rate, né? Então já vou aproveitar e pegar esse trecho aqui. Nem adianta, eu cheguei a botar aqui, ó, all time, isso aqui é história. Eu vou interromper o gráfico 2 segundos só para fazer esse paralelo, enfim, é importante, tá? Na história aqui do Bitcoin, você pode ver que até 2017, a partir de 2017 que a gente começou a ter um crescimento considerável da rede, né? E aqui, quando a gente vê hash rate, tá? Eu gosto de interpretar, é óbvio que é como se fosse assim, a força computacional da rede do Bitcoin, né? Então, quanto maior a força, né? Quanto maior o hash rate, isso traz a mensagem pra gente de que você tem uma rede cada vez literalmente maior em termos de desenvolvimento. Aí eu não estou falando de hash rate, estou falando de capacidade da rede, né? Quanto maior o hash rate, significa que você está tendo desenvolvimento dessa rede. Tem novas pessoas entrando, minerando, dando suporte à rede, novos nodes. Então, isso mostra pra gente que é uma forma de visualização de adoção, de adaptabilidade não, mas de usabilidade, né? Cada vez mais o Bitcoin ele vem crescendo em relação ao seu papel, que é de uma economia descentralizada, né? De realmente uma finança livre de intermediários, né? Então, isso é muito forte pra gente. E como comparação, né, a gente não teve nenhum conflito, não teve guerra, mas a gente teve a China banindo mineração nessa época aqui, né, meio ali de 2021. Vou pegar esse trecho aqui exatamente. Então, desde o anúncio aqui, ó, isso aqui, a rede estava bombando. Ela estava nas máximas históricas, se eu não me engano, até aquele dia, né, até a época, dia 13 de maio aqui, né, isso. China anuncia banimento, né? Então a gente vê a rede reduzindo, né? Caindo aqui o hash rate. Mas por quê? De certa forma, o que isso significa? Porque a gente teve o desligamento de máquinas, né? Então são máquinas, enfim, independente de ser nodes de mineração, light, full, você tem uma perda de força computacional da rede muito grande, né? Assim, você tinha, se eu não me engano, era 50% da malha de mineração era localizado na China. Então, de certa forma, foi uma coisa muito boa se você for olhar a longo prazo, se você for olhar em relação à descentralização do Bitcoin. Porque do jeito que a coisa caminhava, né, e até por conta, né, da energia barata e tudo mais, você tem locais lá na China que você tem uma energia absurdamente barata, isso cria um problema, né, de centralização da rede, né? Tipo assim, por mais que a blockchain em si ela seja muito democrática, né, você não consiga arbitrar na blockchain, mas você ter 50% ou mais da força computacional, né, do hash rate, do apoio à rede do Bitcoin em um só local, e ainda mais esse local sendo a China, para mim é extremamente preocupante, né? Não só por essa queda eventual do hash rate, mas porque, enfim, também não é um país, né, que enfim, em termos de política com outros países, assim, é um país good vibes, né, um país que eventualmente tem-se um problema ou outro, né, como é o caso da Rússia também, e agora a gente está tendo. Então, por que eu estou falando isso? Cara, com o tempo, né, hoje saiu uma notícia no Cointelegraph que hoje a gente bateu uma máxima histórica, ou seja, mais uma vez o hash rate do Bitcoin atinge máximas históricas. E a gente tinha batido assim, em janeiro, se eu não me engano,
a gente já tinha batido uma máxima histórica, já tinha botado all-time high no hash rate. E agora, de novo, a gente bota um novo all-time high. Então, o que isso mostra pra gente? Que é uma rede em constante expansão, né? Muito provavelmente em mais 1 ou 2 meses a gente vai ter mais um pico de hash rate, se nada, né, nenhuma catástrofe acontecer. E mais do que isso, isso indica também pra gente, né, até com as informações que a gente tem hoje, de que quanto maior o hash rate, teoricamente, mais descentralizada é a rede. Porque você tem cada vez mais gente dando suporte, dando força computacional, mas se você tem várias pessoas e pessoas diferentes, isso é a descentralização na prática também. Então, o hash rate ele traz 2 insights muito importantes. Do quão descentralizada é a rede e do quão, como é que eu posso dizer, desenvolvida está aquela rede.